Eu sou filho de Griner, nascido na Polônia, em Otwock, cidade muito citada por Bashevis Singer, uma cidade onde as pessoas iam namorar, fazer lua de mel, ou curar dos pulmões, que era uma espécie de Campos de Jordão racídico. Nasci em dezembro de 46. Cheguei ao Brasil em fevereiro de 49. Primeiro nós fomos para Antuérpia, onde minha avó morava lá, por parte de pai. E depois ficamos em Paris, no Joint, num hotel que Joint dava para os imigrantes, para o pessoal que saía da Polônia. Joint é uma associação que dava força para os refugiados judeus. E aí viemos para o Brasil, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, onde nós fomos recebidos, chamados pelo meu tio, irmão da minha mãe, o único irmão que sobrou, de uma família de 8, 9 pessoas. Anos da Shomer Hatzair, realmente é uma idade revolucionária. Eu não entrei Hanir pequeno, eu não entrei pequeno na Shomer Hatzair, já entrei com 15 anos. Saí do Brás e vim aqui para Bom Retiro e falaram que é uma turma legal, parece um clubinho, aí eu gostei. E na Shomer Hatzair eu fiquei 4 anos na Shomer Hatzair, de 1963 a 1967. E foi muito vital, foi uma experiência muito vital, muito importante, do qual eu mais aproveitei a parte, por incrível que pareça, de ginástica, de esportes, de dança, ricudinho, sabe, de coisas de movimento corporal o tempo todo e tal, e fazia também muito humor nas jornais falados, tal, sabe? E as pessoas riam bastante. Aliás, sabe quem fazia também humor em movimento juvenil? É o Borat. Sabe quem é o Borat? Sacha Baron Cohen, é um humorista inglês que fez alguns filmes, assim, Borat, Bruno, e ele tem um programa chamado Jay, onde ele fazia o papel de um jamaicano. Ele começou fazendo esquetes em Marranés, do Shomer Hatzair em Londres, e o pessoal dava risada com ele, falava, não dá para ficar do teu lado. Ele se tornou o Borat do cinema, mas ele começou tal, ele tem todo um lance judaico bem legal, eu li algumas coisas sobre ele. E é um cara, enfim, a Shomer Hatzair é isso, você está crescendo de alguma maneira e ao mesmo tempo tem uma coisa assim muito bem organizada na tua frente, que é o Ken, e são as reuniões, há uma identificação grupal, há coisa sexual, há namoro, há não sei o quê, os madriquim são legais, são liberais, mas de repente a Shomer Hatzair tem umas coisas meio, vamos dizer, stalinistas, assim, né? As mulheres não podiam usar meia de nylon, naquela época tinha meia de nylon e tinha um negócio aqui atrás da meia, um fio assim, não podia fumar, tinha alguns impedimentos morais, assim, né? De gente que naquela época já estava na idade, vou dar um tapinha, eu vou não sei o que, botar uma meiazinha, não podia. E quando uma vez teve esquete, teve um dia de várias representações teatrais sobre vários países, para nós, por sorteio, para a minha Kvutzá, Rimon, caiu os Estados Unidos, que era uma coisa meio detestada na Shomer Hatzair. Então nós fizemos com os Estados Unidos, e o pessoal olhou assim, os mais aplaudidos eram os russos, tal, não sei o que. Bom, enfim, ainda pouco se sabia da queda sabe, das denúncias de Khrushchev sobre a era stalinista. Então a Shomer Hatzair teve um baque. Alguns kibbutzim do Shomer Hatzair, inclusive, tinham, no fundo dos seus quintais, tinham a estátua do Lenin. A estátua do Lenin, então foram escondidas um pouco quando se denunciou a União Soviética. Então, enfim, a Shomer Hatzair, eu aprendi a refletir, eu fazia jornalismo na Shomer Hatzair, que era fazer o jornal semanal, organizar o jornal semanal, organizar entrevistas, não sei o que e tal, a parte escrita, assim. Então, foi muito legal. A Shomer Hatzair foi um dos momentos mais felizes da minha vida, assim, no sentido de estar numa micro-realidade, porque a grande realidade, que era o Brasil em volta, já não estava me importando muito, assim, tal. Mas depois veio o golpe, 64, você já está maior, já saiu do Shomer Hatzair, mas com toda aquela bagagem da Shomer Hatzair de esquerda, dialética, Borokhov, como que são as classes sociais, como que vai ser para Israel, o país da felicidade, entre aspas, que havia tal da pirâmide de Borokhov, embaixo o proletariado,
não sei o que, vamos inverter a pirâmide, enfim, essas coisas. São momentos fortíssimos. Outra coisa que o Achomer impunha era não fazer faculdade. Ele tinha que fazer, aliás, cursos de eletrotécnico, eletricista, cursos técnicos. Assim, já ia um concurso para Israel e tal. É uma época tão nostálgica essa coisa assim, porque naquela época aliar era para valer. Você pegava, aliar era para o navio, então o navio saía de Santos, era uma lentidão. Hoje o cara pega o avião, chegou, fez aliar, passou uma semana lá no enterro da minha avó, volta, pega o avião de novo, faz a segunda aliar, faz a terceira aliar. Antigamente havia aliar, hoje existe as aliot. A pessoa, por causa da informação, velocidade, internet e tal, faz várias aliotes por ano. A mesma pessoa faz várias aliotes. Antigamente a pessoa fazia aliar. Era bom de redação. Então a gente fez um diário. Eu tenho aqui em casa, diário. A primeira parte quem escreveu foi o Rafael do Halil. Rafael Waxberg, irmão da Sarinha, aquela bonitinha. E então, aliás, foi através do Rafael que eu entrei no Achomer de Sair, da futsal dele, futsal Rimon, e lá eu fazia essa parte escrita e tal. Então, eu tenho documentado, em 62 também, eu tenho documentado tudo aqui. Eu posso ler alguns trechos, a hora que a gente combinar aí, ler alguns trechos do caderno de Masquerode. Hoje a gente se reuniu, vieram os Caveirinhos, Anton, primeiro se falou da Masquerode, depois se falou do dinheiro que cada um tem que dar por mês. Ao mesmo tempo, os Hanichim, e depois tinha que ser madriga, isso é dirigir crianças, era uma experiência quase que de pré-pai. Você era obrigado com 19, 18 anos, né, a dirigir 10 crianças de uma machané, falando, são meus filhos, é assim que se educa filho. Pedi uma série de coisas assim, e era, enfim, é isso. Olha, eu só estou pensando assim, que muitos caveiros do Achomer foram para o IME, quando eles tiveram que sair ou fazer aliar ou fazer faculdade. Então, alguns optaram em fazer, nem fazer aliar, nem ir para a universidade, optaram em ir para o IME. Rafael foi um deles, acho. Rafael, tem mais gente, Monha, Rico. E eu fiquei nessa dúvida, falei, será que eu piso aí novamente, né, no IME? Admirava os uruguaios, os madrichim, todo o movimento do IME. Pessoal fantástico, assim, conversei com muita gente, mas aos poucos fui entrando na esquerda brasileira mesmo, aí, né, na Universidade de São Francisco, estudantil, movimento estudantil, não sei o que, etc, etc. Fui preso em 73 pela UBAN, fui preso, eu não fui torturado, sorte. E fiquei uma semana, junto com a Cleia Nudelman, eu tenho os papéis aqui, nós dois na foto, acusados de pertencer a um grupo de esquerda chamado Cacau. Cacau, eu nunca tinha ouvido falar nisso daí. E aí é isso, isso que me deu vontade de escrever aquele artigo Griner e Geller, que é sobre a história das esquerdas que eu conheci, não as esquerdas que eu ouvi do Schollen, a esquerda que eu via no IME. O Griner e Geller foi um convite de uma amiga minha chamada Daisy Benberg, que estava fazendo mestrado, doutorado na USP, e aí então ela falou, eu estou editando um livro sobre a esquerda judaica no Brasil, sobre vários aspectos, sobre loja, Então, se você puder pegar o aspecto do Bom Retiro, eu topei, mesmo porque eu participei um pouco da história do Bom Retiro, então eu via um pouco daquelas coisas que eu falei. E me impressionou mesmo esse negócio esse leque de esquerda que havia. E enquanto os pais em casa eram todos conservadores, a grande maioria eram conservadores, né? Apesar de escolas como Schollen, alguns judeus se engajaram de um certo jeito na esquerda, outros se engajaram mesmo. Tinha uma outra amiga minha também que era extremamente anti-Israel, participava da mesa do conselho da Maria Antônia, da filosofia, promovia altas discussões contra Israel, imperialismo americano, imperialismo israelense na guerra de 56, junto com os americanos, com os franceses, com os ingleses, e depois de 67, que não foi uma vitória de Israel, mas foi a vitória do imperialismo. Então ela promovia esses debates assim tal.
e as assembleias eram quentíssimas, porque tinha judeus de cera que se tocavam, que estavam falando mal da terra prometida e tal, né? Então isso aí foi um momento muito forte. E quando ela foi ameaçada de prisão, essa amiga nossa aí, ela não teve escolha, ela pegou e fez, foi para Israel, o país que ela mais criticava, tal. Ela foi para Israel porque era o país que dava para ir, né? Um dos países que dava para ir, ficou alguns anos e depois voltou, já não tão à esquerda radical. Essa geração de 60 e 70 anos que passaram pelo Bom Retiro, que passou, é uma geração privilegiada. Foram fases assim bem marcantes, movimento juvenil, o golpe de 64, 67, a guerra de 67, as pessoas indo para os consulados pedindo para ir para Israel, para trabalhar. Eu fui assistente de produção e produtor na TV Cultura e trabalhei com a Bujanra. Trabalhei com a Bujanra, fizemos a primeira Bienal de Arquitetura de São Paulo, 1974, 75, a primeira Bienal. Então eu dirigi programas, Rubens Evaldo Filho falando sobre cinema na TV Cultura, fiquei muito tempo com o Rubens Evaldo Filho, e depois trabalhei com diretores, assim, Roberto Santos, diretor de cinema, que dirigiu Guarnieri, e enfim, muita gente incrível, assim, muita gente importante, assim, no sentido intelectual da TV, né? Porque a TV aqui brasileira vem muito do rádio, então eu vim com algumas coisas de rádio assim meio chatas, mas na TV Cultura em alguns anos se fizeram experiências boas. Na área de teatro eu conheci todo mundo através da Ruth Escobar, porque a primeira vez que a gente se viu era uma festa feminista, e eu estava sentado com um amigo meu, e aí aparece a Ruth e a entourage, ela sempre andava em entourage, né? 10 em volta. Aí ela sentou na minha mesa e perguntou assim, como é seu nome? Então, eu falei, Davi. Ela falou, Davi? Eu falei, é. Ela falou, porque eu sou a favor dos palestinos. Aí eu pensei, oi, Vesmir, né? E falei assim, tudo bem, acho que tua posição, vamos respeitar a sua posição, mas você não sentou na mesa só para falar das suas posições políticas, você pode falar de outras posições também, brincando, né? Deu namoro, deu liga, e ficamos assim 5 anos, viajando, grandes amores, se amando, se amando, se amando, e ela, mulher de teatro, não só de teatro, mas também de fazer, ir atrás das peças, não sei o quê, eu viajava junto com ela, traduzia algumas coisas, e foi 5 anos assim, fantásticos, assessorei a deputada Ruth Escobar na Assembleia, fazia os discursos dela, ajudava a fazer os festivais de teatro, e nesse tempo conheci todo mundo, Juca de Oliveira, a gente vai conhecendo todo o pessoal que ia nas festas dela tal, e enfim, políticos, Fernando Henrique Cardoso, Tancredo Neves, que frequentava a casa dela, Serra, etc, 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 não pode falar etc, 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 então mais deputados, nenhum no Mensalão, nenhum no Petrolão, e é isso, foram 5 anos muito legal, assim, muito vividos, assim, depois vai, como se fala, vai perdendo, assim, vai já, né, vai cansando e tal. Ela com 5, 6 filhos, filho pra caramba, e netos, eu falei, e a gente pensou um pouco, deu um tempo e tal, e foi legal, e depois a gente se tornou amigo mesmo, de telefonar, de falar, de conversar, e agora está numa situação diferente, ela já, né, já está no final de vida aí com esclerose, que esquece as coisas, já faz 10, Alzheimer há mais de 20 anos, imagina, começou a ter Alzheimer com 60 anos, porra, se você falar com Alzheimer com 60 é piada, né, mas faz seu... Como assim, a mulher com a cabeça tão ativa, tão números, tão teatro, tão, sabe, encaixotada, a cabeça dela não dava para acompanhar, não dava para acompanhar. Eu me senti às vezes marido de Margaret Thatcher, David, também chamava David. Então às vezes ela falava, David, eu falei, yes, Mrs. Thatcher, né? Mas ela não era Thatcher, ela era ligada ao teatro. Vamos chamar a Thatcher do teatro. Ela dava risada, não sei o quê, a gente viveu um momento de dar risada, tal. Ela tinha um sítio em Atibaia, os meus filhos do primeiro casamento, Yuri e Dani, foram educados nesse sítio, também os filhos dela, tal. Enfim, foi uma relação legal que valeu.
Um dia eu vou escrever memórias sobre essa coisa, vai chamar Memórias do Davizinho. Ponto. Point. Eu me considero judeu, dos pés à cabeça, do DNA, principal DNA tal. E eu acho que esse brasileirismo que está na minha volta é pano de fundo. É pano de fundo. O judaísmo em mim, eu respiro o judaísmo dia a dia. Eu leio, acordo, leio 3 jornais de manhã, Estadão, Folha, Globo, ainda pesquiso Aurora Digital e Eriot Adronot, Lachoronot, de Israel traduzido. Então, o Brasil, eu não sei, eu vejo o Brasil, eu não consigo me entregar totalmente do Brasil, eu sou dividido, realmente sou dividido. E nessa divisão eu optei pelo meu judaísmo da maneira mais franca e aberta possível, isto é, momentos de religiosidade, momentos de racionalidade, momentos de misticismo, momentos de depressão, momentos de ócio, tudo judaicamente. A minha leitura, por exemplo, só é judaica. Só consigo comprar livros na Editora Brasiliense, Casa das Palavras, que tem uma temática judaica, que resvale numa coisa judaica. Eu, antes de comprar um livro, eu leio, ver se tem alguma coisa. Se tiver alguma coisa judaica, eu vou pegar. Então minha biblioteca é só isso daí. E vai desde os americanos, Philip Roth, Bernard Malamud, aquele de Chicago, Saul Bellow, e depois Woody Allen eu também adoro, como em cinema. Woody Allen, já que a gente está falando assim, Woody Allen é um cara que eu vi desde o primeiro filme. Escolas de samba eu gosto até hoje, esse som cadenciado, esse som da bateria. A bateria brasileira realmente, a música brasileira realmente pega. A música brasileira é a maior do mundo, eu acho. Agora, o cinema brasileiro, literatura brasileira, alguns caras excelentes e tal, nada entusiasmante. Portanto é isso. Eu sou judeu, me identifico com o judaísmo, me identifico com Israel e that's all. Será que eu tenho algum ranço de racismo nisso? Será que há algum ranço de separação judaica brasileira? Eu quero separar, fazer um muro entre judaísmo e brasileiro? Não. Mas também não posso falar assim, eu sou totalmente integrado no brasileirismo. Não sou.